Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo cheio de bons fluidos. E a gente está recebendo hoje aqui com muita honra o pai Denison D'Angelis, sacerdote de Umbanda e dirigente do Instituto Céu Estrela Guia. Seja muito bem-vindo. Gratidão, Lili, pela oportunidade de estar aqui. Uma honra. A gente que tem a honra de conhecer um pouquinho a tua história. Como começou a tua ligação com a espiritualidade? Passou pelo jornalismo, pela medicina, pela administração? Me conta um pouquinho desse resumo. Com 5 anos de idade, eu era entendido como uma criança com autismo. Os meus pais eram extremamente conservadores, eram ateus, então isso veio de uma maneira catastrófica na minha vida, né? A espiritualidade veio para sacudir a família, né? Uma família que tinha um filho, eu tenho um irmão mais velho do que eu, 9 anos, e aí chega o diabo, aquele menino que não para quieto, que quer falar de tudo, que quer explicação de tudo. Eu era considerado o diabo. Se o diabo existisse, era eu. E aquilo não era interpretado, medicina não tinha conhecimento na época, e enfim, meus pais não tinham conhecimento espiritual. Certa vez, eu estudava no colégio, e uma senhora, vó de uma coleguinha, falou assim para minha mãe: olha, seu filho ele leva jeito para palhaço. Ele tem que trabalhar na televisão porque ele faz piada de tudo, ele está sempre sorrindo, está sempre tudo bem, mas leva ele num centro espírita, porque ele tem uma mediunidade aflorada. E eu imaginava o que significava nem mediunidade, quanto mais aflorada, né? Minha mãe, com muita resistência, me levou em segundo lugar no centro espírita. Lógico que ela levou primeiro no programa de palhaço, que era muito mais simples de explicar para todo mundo que ter um filho palhaço do que o teu filho espírita, né? O preconceito, né, dominava muito mais do que é hoje, infelizmente, e o racismo ele percorre, né, todos os meios. Mas enfim, e ela me levou no centro espírita e ela não entrava. Lili, ela ficava do lado de fora e eu tinha que ir lá fazer orientação, assistir evangelho, e assim foi. Até uma véspera de Natal, onde peguei meu pai de surpresa. Meu pai, um ex-militar, duro, sério, rígido. Falei: pai, me leva no centro tomar um passe. Ele falou: você sabe que eu vou levar presente para o patrão? Falou o nome do patrão. Eu falei: se o senhor não me levar, o senhor não me ama. E ele chegou para mim e falou assim: o que você fez para esse menino? Você fez uma lavagem cerebral nesse menino? E ele me levou, Lili. Sabe como? Apanhando, eu fui apanhando, ele foi me batendo, me esmurrando até o centro espírita. E eu costumo dizer que foi a melhor surra que eu tomei na minha vida, porque aquilo mudou todo o conceito da família, tudo aquilo que era extremamente rígido, extremamente cristalizado, e ali a família começou a realmente entender a vida de uma outra forma, entender partilha, entender caridade, entender Deus, entender boa-fé, entender vibração, entender espiritualidade. E aquilo foi se abrindo e eu fui caminhando dentro do centro espírita com muito amor. Tenho eterna gratidão ao espiritismo, a todos que me acolheram, que me abraçaram, que me ensinaram, que me corrigiram. Seu pai se descobriu médium. No mesmo dia. Nessa ida, por isso você está falando que mudou tudo. Tudo. Porque nesse local que ele foi obrigado por você foi apanhando, ele descobriu que ele era médium naquele dia. Naquele dia. Chegamos às 2 da tarde, saímos quase meia-noite. Ele incorporava e desincorporava, incorporava e desincorporava. Para quem não conhece, isso é receber um espírito, né? Acoplar um espírito, e acontecia isso naquele dia. Então tudo foi se abrindo, porque ele era o patriarca da família. Família pequena, mas ele era o patriarca. E aí eu fui percorrendo esse caminho espiritual dentro de uma casa espírita, com muito amor, com muito zelo, muita gratidão. E no ano 2000, conheço o amor da minha vida, a minha amada esposa, doce mãe Kelly. E quando eu a conheci, ela era católica, ela ajudava um padre famoso. E ela estava lá na missa, ela ficava com a bandeirinha na missa, aquela missa lotada. E eu ficava dentro de mim assim: Lili, para que eu vou falar de religião com ela? Como eu vou falar que eu sou espírita? Como que eu vou falar que existe reencarnação para ela? Como que eu vou falar que morreu, não acabou? Como que eu vou falar que a vida continua? Que hoje é continuidade daquilo que nós somos ontem? Eu ficava com aquilo na cabeça e engolia.
Bom, e o tempo foi passando, os meses foram passando, nos casamos em 2003 e a nossa vida fez assim, ó. Da noite para o dia, tudo começou a ruir, tudo. E eu não entendia o que estava acontecendo comigo ali, né? Falei, poxa vida, eu estudei tanto na minha vida, dou aula para tanta gente e não entendo o que está acontecendo. Não entendi aquilo, e o sofrimento cada vez mais, a água subindo no pescoço. Eu falava, alguma coisa está errada, mas eu não sabia identificar o que era. Então, os orientadores no centro espírita me orientaram para fazer desobsessão, que é desacoplar, encaminhar os espíritos que estão ali obsidiando, bloqueando o caminho, atravessando o livre-arbítrio, né, do ser humano, no meu caso. E fui fazendo desobsessão. Sabe quanto tempo? 8 meses fazendo desobsessão. E nada de melhorar a vida. Nada de melhorar. E certa vez eu estou, nesses 8 meses, ali, percorrendo com muito amor, com muito carinho, com muita fé, com muita esperança, com muita crença que eu ia sair daquele momento. Problemas financeiros, na família, no trabalho, na saúde, em todos os aspectos. Eu estou lá aguardando o obsessor ir embora, quando eu recebo uma informação do dirigente, Denison, vem aqui, que o obsessor quer falar com você. Eu falei, como? O obsessor ele não vai embora antes de falar com você. Quer bater um papo, trocar uma ideia? Meu filho, você está errando aqui. Pois é, eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparado para essa conversa. Bom, e fui lá. Ele falou assim para mim, olha, eu estou indo embora da sua vida. Eu estou do seu lado há bastante tempo e vi que você é uma pessoa do bem, que trabalha na luz, só que há milhares do seu lado te obsidiando e você precisa procurar um centro de umbanda sério. Eu saí pior do que eu estava, porque não sabia o que fazer, para quem falar. E você, kardecista, tinha algum tipo de ressalva em relação à umbanda nessa época? Não sabia muito bem o que era? Todas as possíveis e imagináveis. E a esposa, então, você falou, meu Deus, como é que eu vou falar para ela? Meu mundo caiu. Se não... Eu não sabia para quem perguntar, internet engatinhava, não tinha computador em casa, não tinha como pesquisar. E fiquei com aquilo na cabeça numa sexta-feira, passei o sábado sem me alimentar, passei o domingo sem me alimentar, preocupado com aquela informação. Chega a segunda-feira, vou visitar uma empresa, com a minha pasta. Você trabalhava com vendas, era vendedor, fez administração e aos finais de semana ia para o Centro Espírita Kardecista. E aí, chego para fazer a minha venda já garantida. Eu adentro a empresa, a secretária, ela me olha com uma distância de uns 10 metros com o olho. Ela baixa o óculos assim na minha direção e começa a me olhar. E fala assim, você está com Exu. E eu, o que é Exu? Eu não sabia o que era Exu. Você precisa procurar um centro de umbanda sério. Olha. Eu falei, não, de novo essa informação. De novo essa informação. Resultado, não vendi nada, fui para casa preocupado e fiquei com aquilo na cabeça. De novo essa informação. Dia seguinte, estou trabalhando, neste dia internamente, lá na empresa. Veio uma pessoa que frequentava este centro espírita, que trabalhava nesse centro espírita fazendo orientação e vai lá me contar um problema do filho dele, dizendo, olha, eu já encaminhei tantas pessoas para esse lugar e agora vou eu pedir ajuda para o meu filho. É um centro de umbanda sério que tem do lado de casa. Eu falei, não, a terceira vez. Eu falei, o senhor me leva lá, mas não fala isso para ninguém, porque ninguém pode saber disso. Eu falei, tá bom. E marquei de ir. Sabe o que aconteceu? Eu não fui. De medo, preconceito, racismo, enfim, julgamentos. E de novo, a vida começou a ruir, mais do que já estava. Passado uma semana, me encorajei, falei, bom, eu vou. E fui. Fui lá a primeira vez, era um caboclo, para quem não conhece, um indígena. Ele tem um arquétipo de um indígena, que traz as informações da natureza, dos minerais, dos vegetais,
e disse tudo o que estava acontecendo na minha vida. E no final ele disse, sua esposa, ela é muito especial e ela vai vir aqui. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, não tem a menor condição dela vir aqui. Ela continuava na igreja católica. Na missa de domingo pela manhã. Todo domingo, 6 horas da manhã, lá estava ela, erguendo as mãos. E dai glória a Deus. E ela continuava. E eu comecei a frequentar este centro de Umbanda junto com o meu trabalho espiritual no centro espírita. Eu me sentia bem. O que é mais legal é que você foi para o centro de Umbanda, estando no centro espírita, casado com a tua mulher que é católica, e que isso mostra que existe um respeito religioso muito grande, Muito né? grande. Mas continua, era só esse adendo. E ela, né, não sabia, né, entre aspas, né, como que dá para enganar uma mulher? Não existe isso, é impossível enganar uma mulher. Não existe a menor possibilidade. E aí eu comecei a frequentar o centro de Umbanda, comecei a ficar ali e não tinha informação, até um período que passamos novamente por um grave problema, e um médium, incorporado novamente do caboclo, falou assim, olha, tudo que você tinha para fazer por ela, você já fez. Agora é com ela. Você vai levar 7 velas para ela. E na minha cabeça, eu falei, 7 velas brancas, tá tudo certo. E no centro de Umbanda, existe o Cambone, que auxilia o médium, falou assim, fulano, traz aqui 7 velas marrons. Cruzou as velas, entregou para mim, falou assim, olha, entregue para ela. E se na 7ª vela ela não encontrar um caminho, uma solução, você não precisa mais vir aqui. Na 2ª vela ela encontrou um emprego, foi trabalhar numa multinacional como diretora da América Latina e a nossa vida mudou novamente. Mas mesmo assim, as provas não foram suficientes para que eu aprendesse. E a espiritualidade teve muito carinho por mim, muito amor, muito respeito para a minha compreensão e, sobretudo, com a dela. Passado mais um tempo, um novo problema. E ela incorpora dentro de casa e diz, você está frequentando um centro de Umbanda e ele é assim, assim e assim. E eu quero conhecer. Olha, finalmente ela ouviu o chamado e foi. E ela foi. No momento que ela foi, ela falou assim, eu me encontrei. No primeiro dia, ela foi chamada para o desenvolvimento mediúnico. No primeiro dia. E ali começamos a estudar. Fizemos teologia, faculdade de teologia, fizemos mediunidade, fizemos sacerdócio, tivemos iniciações, diversas iniciações, e fomos percorrer o mundo em busca de informações, Tibete, Índia, Nepal, Egito, China, Peru. E tornaram a Umbanda uma religião oficial. Me conta um pouquinho como é que foi isso de levar a assinatura da presidente da época para reconhecer a Umbanda. A Umbanda, para ser reconhecida, ela precisava de uma carta magna. E nós fizemos toda a revisão desta carta magna. Esta carta magna é um documento que sinaliza juridicamente que é uma religião que pode ser, na época, né, podia ser reconhecida através dessas formas e através de ritos de passagem que são o batismo, o casamento e o ato fúnebre. Escrevemos isso e levamos para a presidenta, na época, em 2012, e a Umbanda foi reconhecida. Em 2014, nos tornamos sacerdotes. Em 2015, abrimos o Instituto Céu Estrela Guia. E esse instituto, vocês realizam ações que mostram que a caridade está sempre em mente, que esse é o principal objetivo, e também um diálogo interreligioso que eu acho muito interessante. Para o início do ano, vocês reuniram lideranças de diversas religiões para fazer um café da manhã ecumênico. Me conta um pouquinho desse propósito que te move de fazer com que as barreiras que quem coloca são os homens sejam derrubadas. Eu acredito que fé sem obra é em vão, é vazia. Então é preciso que nós trabalhemos incessantemente na obra. Sejam elas no âmbito social, como é o nosso caso, onde nós temos
30 cozinhas solidárias. São praticamente 33 mil famílias que são atendidas todos os meses. Como? Através de acolhimento de mulheres que sofrem violência, todo tipo de violência, população LGBTQIA+, jovens e idosos, aonde nós, além de servirmos o alimento, nós ensinamos a pessoa a sair e acolhemos essa pessoa no sentido psicológico, no sentido humanista. E isso fez com que a gente abrisse as nossas portas para todas as religiões e até para quem não professa religião nenhuma. O Brasil, ele é um Estado laico, então nós precisamos entender o respeito. Eu falo que eu não quero ser tolerado, eu quero e preciso ser respeitado, como todo ser humano precisa ser respeitado. Então, foram diversas vezes que a gente abriu o espaço para diálogo interreligioso, para que todos entendam que nós somos feitos da mesma matéria. O que difere quem faz uma limpeza de rua para um astrofísico é a oportunidade. Então, se nós temos essa oportunidade de sacerdócio, precisamos trazer exemplos práticos. E aí a monja é uma pessoa que está sempre presente com vocês nas ações, mas tinha ateu também, quem mais? Olha, monja Koen-Roshi é um privilégio conviver com ela, monja Koen-Roshi. Tivemos também islâmicos, líderes muçulmanos, católicos, judeus, muçulmanos e judeus no mesmo ambiente, espíritas, neopentecostais, tivemos padres católicos, freiras, para que todos tivessem esse lugar de fala, todos tivessem esse entendimento. E junto com isso fizemos uma vacinação interreligiosa. Olha que maravilha. Maravilha, saúde a serviço de todos e por uma boa causa, né? Sempre. Agora, a que você atribui esse preconceito religioso que a gente enfrenta hoje? Você não poder professar a tua religião, ter essa liberdade religiosa. Muitos terreiros são queimados, vandalizados, as pessoas sofrem violência física muitas vezes. Isso vem lá de trás da colonização. A gente fala que existe o sincretismo religioso justamente para tentar, né, Santa Bárbara, a gente tem alguns nomes do catolicismo que tem o seu equivalente na Umbanda. Exatamente. Tudo que é relacionado à África, ele está estigmatizado, ou seja, existe uma pecha, existe uma forma de segmentar as pessoas e dizer isso presta e isso não presta. Então as religiões de matrizes africanas, no caso a Umbanda, que também é ameríndia, ou seja, que traz dos indígenas, existe uma exclusão social, existe um racismo estrutural por trás. Eu tenho vários filhos pretos, eles falam, pai, se o senhor fosse preto, ou o senhor estava preso ou o senhor estava morto. Por quê? O senhor peita um sistema, né? O senhor vai levar comida para o pobre, para a pessoa que está em situação de rua, nas favelas, na comunidade, em todo canto. Então, tudo que é relacionado à África, há muito tempo, a gente sabe, né, das origens dos povos que começaram no Egito, começaram ali na África, né? Então, tudo que podem tirar o valor, que podem excluir, que podem agredir, a gente entende isso com muita dor, com muita dor. É algo que a gente nos dias de hoje, 2026, não era mais para estar vivendo isso. A humanidade cresceu tanto na ciência e não consegue entender que é preciso nós termos o respeito. Eu vejo isso com muita dor, com muita dor. Agora, o que faz as pessoas procurarem a Umbanda? Você já tem um mapeamento de 90% procuram, a gente sabe que é pelo amor ou pela dor. Qual o caminho que as pessoas utilizam para chegar à Umbanda? Eu fui pelo amor de Deus, me ajudem. É verdade, a gente tem estatísticas que 95% é pela dor. Sejam elas físicas, emocionais e morais. Nós vivemos numa época em que se acentuou muito a depressão. A depressão é a doença do século. Então as pessoas, elas vivem deprimidas, elas vivem com excesso de informações
E muitas vezes ela não consegue processar aquelas informações. O que é a depressão? A lembrança do passado que não foi bem sucedido. Então, grande parte está calcinado nisso, está marcado por isso. Uma frustração amorosa, uma perda de emprego, de um ente querido. Então, tudo isso fica relacionado. E ela não consegue ir para frente. Então, ela vai procurar ajuda e é ajudada de maneira gratuita, de maneira amorosa, de maneira carinhosa, de maneira voluntária, para que ela saia desse momento e consiga caminhar e viver a sua vida em paz, em plenitude, com alto astral, com um sorriso no rosto e com saúde em todos os sentidos. Quando as pessoas procuram um terreiro, o que elas encontram lá? Existe uma regrinha básica de procedimentos? Quais são as entidades? Tem como dar essa aulinha resumida aqui nesse espaço? Sim. A Umbanda, ela é formada por um tripé, por um trinômio, que são os erês, que representam a nossa idade infantil, os caboclos, que representam a nossa idade madura, e os pretos velhos, que trazem toda a ancestralidade, trazem toda a bagagem de vida e a sabedoria. E quem traz o amparo, quem traz ali como uma fortaleza, os Exus e as Pombagiras, que são tão alvejados como os demônios, né? Se usa a figura do Exu e da Pombagira como os demônios, como os grandes responsáveis pela mazela do planeta, e quando na verdade eles trazem vida. Temos também os baianos, que trazem o conhecimento dos nordestinos, tem os marinheiros, que trazem o conhecimento do mar, temos também os ciganos, que trazem conhecimento da comercialização. Todas essas entidades utilizam dos arquétipos para se manifestar, para a gente entender essa linguagem. É só uma linguagem. E quando a tua esposa procurou ajuda, ela foi orientada, você procurou ajuda para ela, você foi orientado a acender 8 velas marrons de Xangô. Existem, então, as entidades / orixás, é isso? Exatamente, os orixás. Cada um para uma causa. Os orixás, eles formam um panteão de Deus, que são forças da natureza, que trazem isso de uma forma muito, muito simplificada, que trazem essa força da natureza, que trazem essa relação com a natureza. A Umbanda, ela é a natureza em sua manifestação. A Umbanda sem natureza, ela não seria Umbanda. Agora, eu peguei uma frase tua aqui da rede social: o ser humano carrega dentro de si a capacidade de ser abrigo ou tempestade. Por que é tão importante nos dias de hoje essa conscientização, pai? Porque nós temos, hoje em dia, uma possibilidade de termos o conhecimento instantaneamente. Então nós precisamos nos trabalharmos como pessoas conscientes para trabalharmos o afeto, a empatia, a solidariedade, sermos abrigo, não tempestade. E qual é a dificuldade, no caso? Você é uma liderança religiosa. Eu imagino que a obrigação de ser um ser humano melhor, não melhor do que os outros, melhor em relação a ontem, para você seja ainda mais latente. Mas ao mesmo tempo você é humano. Como é que a gente pode lidar com essa dualidade em que a espiritualidade está de um lado, exigindo que a gente seja pessoas melhores, e do outro lado existe o ser humano, do que a gente é feito, a matéria que a gente é feito, que vai ter raiva, que vai xingar no trânsito, que em vez de ajudar, não vai ajudar e vai se arrepender. O arrepender é bom, né? Sem dúvida. O arrependimento, ele faz parte da reparação, né? A gente tem o erro, tem o arrependimento, e quanto mais cedo a gente corrigir, melhor, né? E exatamente isso que você falou. Nós precisamos trabalhar e expandir a nossa consciência. Como? Através do conhecimento, da prática da bondade, do caminhar na luz, de saber que existem as trevas, saber que existe a escuridão e saber respeitar a escuridão. E falar, se eu for por aqui, pela luz, eu vou me tornar um ser humano melhor, mais aprazível, mais afável, mais amoroso, mais sensível. Vale a pena eu caminhar na luz, vale a pena eu me abster, né, desses momentos que atrapalham, que criam guerras. Agora, falando um pouquinho de guerras,
existe justiça. Às vezes a gente não sabe da justiça dos homens, mas cria um conforto pensar que a justiça existe. Me explica um pouquinho como é que a gente vive num mundo com tantas guerras em andamento como hoje em dia e de que forma é possível acordar, pensar em ser grato, pensar num mundo melhor, né? Pensar na evolução. Quando a gente liga a TV, eu que sou jornalista tenho que ligar a TV, não tem jeito. Tem que ligar a TV, acessar um site. Como é que é possível ter essa crença num mundo melhor? Eu parto do princípio que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós já passamos pela Terra diversas vezes, acertando, errando, se corrigindo, e estamos aqui na nossa melhor versão. Esta é a nossa melhor versão de todas as formas que a gente já encarnou neste planeta. O planeta, ele passa por diversos períodos de evolução, desde a era do gelo, jurássica, até chegarmos aqui à era da informação instantânea, como estamos aqui agora. E este momento, para nós, ele é extremamente sensível, porque quanto mais evoluído nós estamos, menos injustiça a gente causa. Quanto mais evoluído, menos injustiça você quer provocar num semelhante. Você trabalha pela justiça social. Você alimenta aquela pessoa que está caída, mas sem julgar, estendendo a mão. Olha como é difícil sem julgar. Você falou, a gente está aqui na nossa melhor versão e tal. Eu já pensei, tá feia a coisa, porque tem gente que na sua melhor versão tá. Depois eu já me corrigi aqui mentalmente falando, olha para você, olha para o seu umbigo, olha você julgando. Que coisa feia. É isso, né? É natural do ser humano. É natural, né? A gente olhar, mas é importante que a gente tenha esta luz e falar assim, opa, pera, eu posso ir até aqui. Agora é com ela. Né? Nós precisamos respeitar o livre-arbítrio, que é a livre escolha de cada um. A gente ensina, a gente educa os nossos filhos, né? Eu tenho milhares de filhos espirituais, você educa, você quer o melhor para a pessoa, mas de repente ela não entendeu aquela lição ainda e ela vai precisar cair para levantar e falar assim, poxa vida, né, me machucou, ou eu machuquei alguém com essa atitude. Porque até o excesso de ajuda, você pode interferir no karma e na lição espiritual que essa pessoa precisa levar. Então tem que ter esse equilíbrio, é isso? É, porque senão nós acabamos carregando algo que não é nosso. E aí a gente já tem aquilo que já não é leve, e aí se torna intransponível, né? Caminhar, evoluir. Então nós precisamos trabalhar essa consciência o tempo todo. E você faz esse trabalho de uma forma excepcional lá no Céu Estrela Guia. Eu quero que você deixe um recado para o pessoal, como é que faz para chegar, quem tiver interesse em conhecer, as ações sociais que vocês fazem, quais são as próximas agora no mês de agosto. Me conta um pouquinho, faz esse resumo para quem se interessou conectar você. Temos 30 cozinhas solidárias que são mantidas dentro de comunidades e a nossa, que é destinada à população em situação de rua. Hoje nós temos quase 100 mil pessoas em situação de rua. Todos os dias são mais de 10 mil refeições que nós servimos através dessas cozinhas. Então toda ajuda é muito bem-vinda. E no frio, então, é aí que precisa de ajuda mesmo, né? Corta o nosso coração. Então a gente trabalha para aliviar essa dor de uma forma daquilo que a gente pode fazer, né, através de uma comida saudável, da empatia, de um diálogo importante. E para quem quiser conhecer, o Instituto Céu Estrela Guia fica em São Paulo, na rua Itapiru, número 137, no bairro da Saúde, metrô Praça da Árvore. A cada 15 dias temos nossas giras, que são os nossos cultos, estão todos convidados para estarem conosco. E você está sempre convidado, você, o pessoal do Céu Estrela Guia, estão todos convidados, esse espaço aqui é de vocês, para divulgar esse trabalho belíssimo que vocês fazem e a gente falar de religião sem fronteiras, sem barreiras. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima.